poderia ser útil era utilizar na CPI do apagão o mesmo critério que se utiliza em investigação de acidentes aeronáuticos. Não é? O que aconteceu para corrigir para que nunca mais aconteça? Porque apagão como esse do Brasil é inédito no planeta. Não aconteceu em nenhum país nada semelhante. Portanto, aqui cometeram um erro gravíssimo que levou a esse caos. Candiota, teríamos que saber qual é esse Só erro. que a história é implacável. Até tiranos se imortalizaram ao longo do tempo, como o próprio Mussolini, em razão de ter colocado em ordem os serviços ferroviários italianos. Quer dizer, se dizia que podia se acertar o ponteiro dos relógios na Itália em razão do horário dos trens, que era um caos antes da ascensão dos fascistas. Nas entrelinhas se dizia que, porque a maioria dos maquinistas e dos ferroviários eram fascistas, por isso o primor dos serviços prestados. Mas, de qualquer forma, então, Mussolini se imortalizou também por isso. Quer dizer, um tirano se imortalizou positivamente. Também, isso pode ficar colado em relação ao governo atual. Quer dizer, foi o governo que conseguiu desestruturar em meses, de uma forma assim inaudita, como tu bem disse, os serviços aeroportuários. É algo assim que ao longo do tempo no Brasil não se tem notícia. Vai para a Argentina tá com problemas. Se leu hoje que o Aeroparque está com voos de 3 horas de atraso em voos. Mas como tu também havia comentado comigo outro dia ou hoje, não me recordo, nos bastidores, o volume de tráfego aéreo da Argentina é algo inexpressivo frente ao do Brasil. Então, não sei. Eu acho que se o governo não marchar para uma solução desse problema, realmente vai ficar, e observe o detalhe, vai ficar estampado como algo que ele realmente não só não conseguiu resolver, como criou, originou. E se tivesse acontecido esse apagão aéreo antes das eleições, foi uma questão de dias que o caos começou a se instalar logo depois do acidente da Gol. Olha, o resultado do próprio pleito poderia ter sido outro. Vamos combinar. Tiveram muita sorte dentro do azar. É verdade. E sabe por que não tem solução? Porque não tem gerenciamento. Quer dizer, eu esses dias até dei o exemplo aqui, quer dizer, se a gente colocar 2 militantes políticos sem nenhum conhecimento em aviação no comando de uma aeronave, ela não vai decolar, ela não vai taxiar, se decolar não vai pousar, vai bater, não adianta. O camarada, para chegar comandante e, por sua vez, copiloto de qualquer avião, ele precisa estudar há anos. Não adianta eu querer improvisar. Tiro aquelas pessoas e boto militantes políticos afiliados a esse e aquele partido. Não vai funcionar. Então, como não tem ninguém gerenciando, não tem ninguém comandando essa situação, e aqueles que estão lá fazem de conta que comandam, mas não comandam coisa nenhuma, não vai chegar à solução. Só uma historinha. Nós não estamos nem perto da perspectiva de solução. Eu voltei hoje de madrugada do estado de Roraima. Depois até vou comentar algumas coisas aqui interessantes que eu constatei por lá. E peguei o voo das 2 horas à tarde, cheguei aqui 2 da manhã. Razoável. Mas um colega que resolveu pegar o voo noturno das 11 horas, saindo de lá 23 horas de Boa Vista, foi-me dito hoje pelo coordenador, a gente foi a serviço lá, que esse colega só conseguiu embarcar de Roraima para Manaus às 8 da manhã. Que horror. Tendo ficado no aeroporto de Roraima das 23 às 8 horas. 9 horas. Sendo com a promessa, não, daqui 1 hora o voo sairá, e fico. E é um aeroporto, vamos deixar bem claro, precário. É o Salgado Filho piorado, o antigo Salgado Filho piorado, onde não tem acomodações. Então, isso aí é apenas um exemplo do que está acontecendo. Mas aqui em Porto Alegre, um voo da Gol, o Omar Ferri estava nesse voo no Carnaval. Ele chegou, se apresentou para embarque na Gol às 9 da noite, conforme determinado, e à meia-noite, 1 hora da manhã, ninguém informava nada. Uns informavam que o piloto tinha feito greve, cada um contava uma história diferente, começou aquele tumulto no aeroporto. Aí o que fizeram? Chamaram para o embarque. Às 4 horas da manhã, então, da 1 às 4 da manhã, ou algo mais ou menos assim, disseram que o voo tinha sido cancelado. Então, as pessoas ficaram ali das 9 às 4 horas da manhã. Para ouvir que o voo tinha sido cancelado. Aí depois, mas e aí como é que fica? Não, vai sair amanhã, mas a que horas? Lá pela 1h45, coisa que vale e tal. Aí eles foram para o aeroporto, o avião parece sair às 4 horas da tarde do outro dia. É isso aí. Aí 30 ou 20 passageiros já não foram também. Quer dizer, e ninguém dá explicação, ninguém... Mas por que você não conta alguma coisa nova?
Não, é porque ele citou o exemplo de hoje, né? Não, mas não tem. Ele Hoje citou o é exemplo igual, de hoje. foi igual a ontem, Imagina ontem, agora mês na Páscoa. passado. Tá, e tu Feriado vai, de e tu vai Páscoa. aceitar que esses fatos se sucedam Mas não adianta berrar. diuturnamente? Adianta berrar, eles perderam o respeito pela opinião pública. Perderam. Ponto. E o Perderam, problema eles não é... eu quero- olha, eles estão dando bolas para a Não, opinião e pública. é um detalhe muito interessante. Se a eleição fosse hoje, a influência desse caos aéreo, com todas essas declarações controvertidas, eu tinha que rir muito de uma declaração do Zuanazzi. Ele disse que a situação era caótica, não tinham como apurar as causas, não tinham previsão de quando iria se resolver o problema, mas que não havia crise. Isso é maravilhoso. Agora, o efeito disso nos eleitores do governo, muitos dos quais nunca viram um avião e estão sendo cínica e tragicamente pagos para botar filho miserável no mundo, sem limite, eles não sabem o que é avião, não sente apagão aéreo e estão no family bag. É. E muito obrigado. Bolsa Família. Family bag. Family bag. Ai, lá. Moacir. É verdade. Bem, meus amigos. Mas não tem uma baiana, se não vi na televisão esses dias, que tem 10 filhos, porque ela recebe um auxílio para cada vez que engravida, e até uma certa idade da criança. Então, antes de perder o daquele pequenino, ela já engravida engravida outra de vez para continuar a ganhar. Quer dizer, isso é uma atitude criminosa, porque isso vai cessar mais adiante, e ela não está pondo apenas 10 miseráveis, ela está pondo 10 possíveis bandidos do mundo, pessoas sem a mínima perspectiva. Bem, o Baldi pediu para mudar de assunto e vamos mudar de assunto. Foi preso o rabino Henry Isaac Seibel. Que má ideia. O rabino mudar de Henry assunto. Isaac Seibel, presidente do rabinato da Congregação Israelita Paulista. Foi preso na sexta-feira por ter furtado 4 gravatas de lojas de grife luxuosas em Palm Beach, na Flórida, lá nos Estados Unidos. Palm Beach. Ele foi para a cadeia e deixou a cadeia no outro dia, depois de pagar uma fiança de R$3 mil. 3 mil dólares. 3 mil dólares e mais 680 Você gosta de dólares ler, por que pelas que ele não aprende? gravatas. Ué? Mais 680 dólares pelas gravatas. 604 gravatas, né? 600 dividido por 4. 680. 170 dólares por gravata. De acordo com o boletim de Mas pro ocorrência... meu Louis Vuitton tá 70 muito dólares. barata, 170 dólares. Cada um Não, tem é uma gravata fina. gravata do Mas Louis o Vuitton, Louis Vuitton é muito mais do que e da isso. Gucci também. Gucci. podia ter dado por- Gucci, da Eu Gucci. podia ter Então, dado uma dica para ele onde Pera ele um pouquinho, compra essas pera um gravatas por Deixa eu menos. terminar de É, ler eu aqui. também. De acordo, preste atenção, de acordo com o boletim de ocorrência, Não, quem tem que- a polícia entrou em contato com a Louis Vuitton e confirmou que nenhuma das gravatas apreendidas, uma vermelha de 170 dólares e uma rosa de 180, haviam sido compradas. Vai lá, essa. A rosa é igual a do balde. Igual a uma que o balde tem. A rosa- Aquela que o balde comprou em Mas punta o da balde Louis Vuitton. pagou. O balde pagou. Sim, Eu o tenho uma balde rosa pagou também. a Eu paguei grife. pelaquela gravata rosa. O balde pagou pela Ele grife. pagou. Né? Donald Só Trump. complementa a notícia. O Rabino não... Donald O Trump. que a loja informou? A loja informou que ele não comprou. Ah, sim. comprou. A câmera pegou ele. A câmera pegou ele. Ou pegou. Mas pode Ele ter sido uma dobrava e botava distração. no- Distração para um rabino? Distração, 4 gravatas? É conhecidíssimo no Brasil inteiro. Não, isso não é Ele é distração. conhecido porque é rabino. Isso não é distração. Ele é tão humano quanto qualquer um de nós. Para mostrar que Sujeito lá a- nos Estados Unidos a lei funciona. Ah, bom. Funciona. É Isso verdade. A E lei uma não vez eu tive que Mas tirar como, uma... é que pobre pra ele, rico. como é que ele levou? É? Ele dobrou e botaram no bolso. Aqui. Botaram no bolso. Então, isso é Quem já pra cá não tirou nem a etiqueta. Não, gente, para mostrar que humano, é. Luiz Vuitton, sujeito a Gucci. Não, tentações tirou como etiqueta qualquer com um nós, preço. só que nós não costumamos cair nesse tipo de tentação. Não, até porque tu pode comprar essas gravatas que custam 170, tu compra por 50 em determinada... Réplica. Não, réplica não, é nos pontos de Os estoque lá, outlets. no Centro 21 lá em Nova York, tu vai lá e compra muito mais barato. Ah, é? Tem réplica lá também? A ponta de estoque, Não, não, não é réplica, não, tu compra, é Lá pra grife. cá é ponta de Não, estoque. ponta de estoque. Compra pro balde. Compra Tô te rosa. falando, ele teria economizado o valor da Ele comprou fiança. uma vermelha também. Tu tem uma Pra vermelha deixar também, o balde né? mais irritado, podia dar a notícia do O Fidel. pior é que eu tive que tirar uma vez um garoto lá de 15 anos da prisão também, porque estava roubando camiseta. Eles levam. Não, Lei, lá lei. não tem esse negócio de menor, não pode ser preso. não sei Tá, o e quê. aí? A Congregação Israelita Não, daí que foi uma Paulista amanhã... confusão. Só um pouquinho, só para terminar. Não, então a tá. Congregação Israelita Paulista disse que amanhã de manhã vai dar uma nota, ou hoje à noite, vai dar uma nota sobre o que aconteceu, dizendo já de antemão que parece que o senhor Rabino está sofrendo de faculdades mentais. Isso que eu ouvi no rádio agora há pouco.
Bom, que eu ia contar... É um episódio lamentável de um homem cheio de méritos. Eu já ouvi palestras e li muita coisa dita e escrita por ele. Eu só lamento que ele tenha sucumbido. Verdade. Completamente mesmo. verdade. De repente tá Agora, tudo. o que eu lamento mais ainda é que os preconceituosos vão aproveitar isso aí para mexer, porque judeu, porque é isso aí. Não, mas tem gente nojenta o suficiente para isso. Mente-se o que aconteceu com o Rabino. Diz que ele está meio... E vamos mudar o assunto. Lote, o que passa na cabeça do cara? Olha, se É ele aquela psiquiatra, tua amiga, já deve saber. Né? mas se realmente ele está o que disseram que ele tá meio com problema. alguma doença, onde ele não tem mais como se autodeterminar ou cede a alguns impulsos, no nosso direito ele seria inimputável, ele seria submetido a um tratamento, enfim, ele não receberia, doença, né? ele não receberia a pena, né? Quer dizer, teria que se submeter a um exame, ter o diagnóstico, enfim. Mas se ele realmente não estava, pode ser ele, patologias, quer dizer, não tem nenhum... E até Só tem que provar a que doença, tem não que provar safadeza, doença. né? Sim, Tem provável. safadeza também. Segundo o JK, ele estaria sofrendo. É o que eles vão hoje dizer amanhã, parece. a tardinha... Mas tem que ter um exame. São Paulo foi divulgado. Segundo o JK, é o que será? Diz a idade desse senhor aí. 63 anos de idade. Agora, só JK e Baldi pegando gancho essa questão do crime, eu peguei uma notinha também interessante do que aconteceu na Tailândia, lá perto da antiga Conchinchina, viu, Baldi? Em Bangkok. Um suíço, cidadão europeu. Bangkok é o antigo reino de Sião, Baldi. Daqui a pouco a gente vai falar da Conchinchina. Esse cidadão suíço, uma pessoa respeitável, europeia, enfim, de estirpe, com 53 anos, ele resolveu tomar um trago a mais lá na Tailândia, né? E saiu pela noite. Deixa assim. E resolveu pichar a figura do monarca tailandês. Tá? O nome do rei até é engraçado. Não, que eu não tenho tenta. anotado. Não, eu vou tentar. Só depois aqui o... Bom, enfim. O rei... Não, tá aqui, ó. Bumibol. Não, isso aí é... Bumibol, tá aqui, meu amigo. Da Jed. Não, pode parar. Ele é divino, é considerado uma divindade pela população. E pichou. Né? Sabe o que esse nosso amigo, esse suíço, há quantos anos ele foi condenado na Tailândia? Foi enforcado e açoitado? Não chegou. Ele só pegou 10 anos de prisão só porque ele confessou o crime, admitiu a culpa, porque a intenção do promotor era que ele fosse condenado a 75 anos de prisão. Por pichar. Bom, aqui em Porto Alegre ia faltar prisão com o que tem de pichador aqui. Claro, aqui existe não só o fato da pichação, mas também do vilipêndio à imagem divina do rei, enfim. Mas vejam só o rigor da legislação tailandesa em relação ao suíço. Um europeu, quer dizer, não se trata de uma pessoa que não teria as luzes do Ocidente ou coisa do gênero, não. Suíço condenado a 10 anos porque pichou a imagem do monarca tailandês. Talvez 10 anos, aqui eu não acho realmente exagerado. Por exemplo, 5 para quem pichar do Júlio de Castilhos, por exemplo. É isso que eu ia dizer. Pichar monumento. Né? Nós temos aqui os nossos monumentos depauperados. O Júlio de Castilhos é uma vergonha. A Praça da Matriz. Uma vergonha. A Praça da Matriz é uma vergonha. Uma vergonha na frente dos nossos poderes constituídos, inclusive do Ministério Público, que fez uma restauração primorosa do antigo Forte Apache. Palácio Provincial, o Forte Apache, mas o patrimônio do entorno da praça está depauperado. Os açorianos, a ponte dos açorianos, os vagabundos vão lá e colocam... O viaduto da Borges de Medeiros. O viaduto da Borges de Medeiros, então Porto Alegre hoje. A prefeitura também tem uma certa culpa porque não bota guarda para cuidar. Tinha que Nessa botar história, um guarda. Porto Alegre, a gente gosta de dizer muito Porto Alegre é referência. É a guarda municipal. Referência do quê? Em termos de patrimônio cultural, não é referência de nada. Ligar para apanhar ainda. Mas que tem que ter um guarda para cada... Nós não somos referência de nada, nós somos referência de um patrimônio cultural depauperado, de uma população que não tem respeito ao seu passado, à sua tradição. Não adianta cultuar o 20 de setembro, se chega lá no Laçador ou no Bento Gonçalves e sai pichando. Não adianta. Então nós temos que ter uma consciência cívica maior, quer dizer, a gente tem que cultuar aquilo que é o patrimônio de todos.
E aqui, infelizmente, a nossa legislação ela é branda. Houve uma mudança, só para a gente arrematar essa questão, uma mudança de enfoque. Antigamente se fazia um enquadramento em dano, a ação penal era privada. Agora estamos estabelecendo para qualquer tipo de pichação, não só em relação ao patrimônio cultural, que seria dano contra bem público, é ação penal pública, mas em qualquer tipo de pichação está se configurando como crime ambiental e pelo menos se tem aí uma pena de médio potencial ofensivo, uma transação, quando flagrado e o vagabundo não sai impune. Na Hiller Veículos você pode comprar o seu carro sem entrada, atenção, sem entrada e financiar em até 72 vezes com parcelas fixas. Carros do ano de 1997 a 2007. Aproveite essa promoção que ela só vai até domingo, até o dia 1º, só até o dia 1º. Aproveite, então tem sexta, sábado e domingo. É porque eles marcaram só até o dia 1º essa promoção. Pode ser que, devido à procura, ela seja ampliada para o mês de abril também. Mas, por enquanto, segundo o Elemar Hiller, teu colega, um grande advogado, grande professor. Colega do Candiota. Colega do Candiota, professor de história também. Muito Ele bom. me disse que E até a empresa lá é muito boa. Bom, onde é que fica a Hiller Veículos? Na Sertório 4021, Laura. Ouro e Prata Turismo. Vamos à Rússia com a Ouro e Prata Turismo, que terá grupos para a Rússia a partir do mês de abril até outubro, com pacotes com 12 dias de duração. Ouro e Prata Turismo fica ali na Cristóvão Colombo, não tem o número, tá aqui o número, 3084, sala 403. E este destino, Rússia e outros destinos, vá até lá e consulte sobre saídas e valores. Ouro e Prata, 3357-5353 e boa viagem. Já voltamos. Dias perfeitos. Noites sem mosquitos. G-Moitin7 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Chegou o Super Guia de Descontos da Panvel. Muito mais medicamentos e descontos de até 40%. Super Guia de Descontos. Retire o seu na Panvel e aproveite. Convido você para o encontro aqui na sua TV Guaíba, Canal 2. Sábados, 18 horas e 55 minutos, programa Respostas para a Vida. E domingos, 9 horas e 30 minutos, programa Reflexões. Programas com a mensagem da energia da Palavra de Deus para o seu dia a dia. Apoio. Cemitério Evangélico. Nosso e-mail Ouviu, continua Baldi? à sua disposição nesta quinta-feira. guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o nosso fone fax é o 32315180. Lembrando que estes aparelhinhos são aparelhos auditivos importados da Alemanha. Podem ser adquiridos ali na Vita Sons em até 12 vezes sem juros. Tem aparelhos para todos os bolsos. Você vai lá e financia esse aparelhinho aqui sem juros em 12 vezes, paga tranquilamente e vai ouvir melhor do que nunca, porque este pequeno aparelhinho que é posicionado dentro do seu ouvido, nem aparece nada, nem anteninha, pode melhorar a sua audição em até 90%. Passe ali na Vita Sons, faça um teste sem pagar nada e veja se precisa usar um destes. Vita Sons está à sua disposição na Padre Chagas, número 79, segundo andar, telefone 2108-1900. E termina sábado também a liquidação da fábrica de móveis Santa Cília, com grifes famosas como Delano, Bonzan, Favorita, Sense e outros. Tudo que é tipo de móveis em liquidação na Santa Cília até sábado. Como é que você pode pagar? Em até 36 meses com o primeiro pagamento só depois da Páscoa ou mais além ainda. Você tem até 150 dias para acertar com os rapazes lá da fábrica de móveis Santa Cília. Sábado fica aberto até às 19 horas, na rua Santa Cília, 1370, Flávio. Candiota. Flávio, nós falamos já várias vezes aqui no programa, inclusive na rádio. Muitas vezes foi comentado isso. E aqui no Brasil parece que se necessita sempre de alguma coisa mais drástica, um acidente com letalidade, para que se tome alguma providência. Eu estou me referindo à jovem que morreu em consequência
de radiação ultravioleta nos famosos banhos de lua, o chamado bronzeamento artificial. A primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte: isto só poderia ser permitido se houvesse uma lei feita por quem entende e não por quem faz comício de palanque. Este bronzeamento artificial só poderia ser permitido sob a supervisão de um dermatologista especializado na área. Por que não é assim? Explico. Porque nenhum dermatologista vai aconselhar o bronzeamento artificial. Porque hoje, inclusive por causa da camada de ozônio, nós já estamos sofrendo excesso de radiação ultravioleta. Esse excesso de radiação ultravioleta causa câncer de pele e calcificação óssea. Aumento desses problemas, popularmente chamados bicos de papagaio, etc, etc. Então, os dermatologistas hoje aconselham que as pessoas, principalmente aquelas mais sensíveis, com a pele mais branca, usem protetor solar com fator de proteção 30 até para caminhar na cidade em dias nublados. Agora, imagina se expor diretamente a uma radiação ultravioleta forte, como é o caso desses chamados banhos de luz. Primeiro, buscando uma beleza fácil, mas que é falsa, porque a duração é mínima e os estragos na pele, não vamos nem falar na possibilidade do câncer de pele. São permanentes. Já o próprio estrago estético é praticamente permanente. A radiação solar é uma radiação da qual nós temos que nos cuidar muito. A radiação ultravioleta, existe ultravioleta fraco, médio e forte. Por comodidade, depois dividiram, falam muito nos óculos em UVA e UVB, ultravioleta A e ultravioleta B. Um deles, o mais fraco, chamado ultravioleta fraco, ele dá uma bronzeadinha na pele, dá um tom de pele razoável e pronto. O outro já é uma radiação de alta frequência. E o outro perigo é o seguinte: todas essas radiações de alta frequência são cumulativas, ou seja, há uma dose que o organismo aguenta a partir do qual se desencadeiam situações irreversíveis. E essa dose não significa que eu, nesse verão, sofri uma queimadura muito forte de pele, fiquei todo vermelhão, descasquei, criei manchas na pele, etc. No outro, eu não parto do zero. Eu já estou mais perto do meu limite, do limite em que vai se desencadear uma situação muito perigosa. Então não adianta essa conversa, essa busca desesperada, exatamente para esses falsos valores da humanidade. Agora tem que me bronzear a qualquer custo. Vai ficar com a pele velha, o excesso de radiação, até o solar, que é normal, faz mal para a pele. Comparem a pele da Catherine Deneuve com a pele da Brigitte Bardot. Uma que viveu exposta ao sol, a Brigitte Bardot, que está uma passa. É verdade. E a outra, que está com a pele perfeita, com toda a idade. São pessoas da mesma idade. Branca que é uma Branca de Neve. Branca. Mas, bonita, né? com a pele perfeita, sem risco de câncer de pele nem nada. Então, nós temos que nos conformar com o nosso tom de pele. Uns já são mais morenos, tomam um solzinho, fica mais moreno ainda. Aquele brancão, que quando vai para o sol, oscila. Isso. Aquele que oscila entre o branco leitoso e o vermelho lagostão, esse tem que desistir de ficar moreno e se cuidar do sol. E se cuidar do sol. Perigoso. Essa é a atitude de bom senso. Agora, infelizmente, não há uma fiscalização, porque há uma lei muito leniente, muito permissiva em relação a isso tudo aí, porque, na verdade, a bem da saúde, esses bronzeamentos devem ser fechados. Mas, Moacir, tu me desculpa, eles estão culpando essa dona dessa clínica. Uma pessoa, para se queimar desse jeito, tem que ter feito muitas sessões, umas atrás das outras. Eu não acredito que a dona dessa clínica pudesse ter permitido isso. Não, eu não estou julgando a dona da clínica, eu estou dizendo que isso faz mal em qualquer circunstância. Faz menos mal ou mais mal, mas isso aí não devia existir. Mas esses dias eu ainda vi na televisão, tem uma espécie de uma pintura, tipo pintura de carro, que eles pintam a pessoa. Eu vi o anúncio na TV esses dias jato. Aí, os caras pintando uma pessoa. Mas o que é isso? Tem jato. Você pergunta para qualquer dermatologista se isso faz bem. Não, os dermatologistas são absolutamente contra. Essa senhora não seguiu o conselho de quem fez o bronzeamento dela. Ela tomou sol, depois que saiu do instituto lá da clínica, foi pro sol. Foi aperfeiçoar. Tomar banho de sol. Dormiu. Saiu. Não saiu. Tem seu preço. Há anos atrás morreu uma aeromoça em Copacabana, uma aeromoça sueca, que se hospedou no hotel Copacabana de manhã, foi pra praia e dormiu. Sai da Suécia branca, que nem um papel. Morreu. E morreu. O Maradona.
Bom, a notícia diz que o ex-jogador argentino Diego Maradona, 46 anos, internado desde a noite de quarta-feira após passar mal, está sedado para evitar síndrome de abstinência de álcool, segundo informou nesta tarde um dos médicos que cuidam da sua saúde em Buenos Aires. Está sedado porque é parte da tática e do tratamento a seguir em pacientes que tratam da síndrome de abstinência, disse o médico. Segundo o médico, Maradona chegou ao hospital com mal-estar gerado pelo álcool, mas não está em coma alcoólico. O álcool, como todos sabem, pode ocasionar mal-estar, principalmente quando existe excesso. E o médico particular dele mostrou preocupação com a situação do ex-jogador e atribuiu a nova crise a uma alteração no sistema de vida de Maradona, que estaria se dedicando muito ao showball. Nem sabia que era esse showball. Ele tem um programa de televisão na televisão. Já entrevistou o Pelé. Um programa de entrevista, um programa de auditório. Inclusive, o Maradona é uma coisa paradoxal. Ele fez uma operação de redução de estômago e parece que ele está com um problema de peso, de excesso de peso de novo. Voltou a engordar. Quer dizer, é o primeiro caso que eu tenho notícia, talvez não possa até acontecer, sou leigo, enfim, mas é o primeiro caso que a pessoa fez a redução de estômago e não deu certo. O problema é que ele não quer se curar, né? Se ele quisesse se curar, ele não teria ido para Cuba para buscar essa cura, teria ido para um país decente. United States of America. Qualquer um que não fosse Cuba. Se tu quer te curar... Porque nada funciona em Cuba. O que o cara foi fazer lá? Aliás, se funcionasse, ele estava curado, né? Eu não conheço Cuba. O Moacir conhece. Eu não conheço, nem quero conhecer. Flávio conhece. Nem quero conhecer. Mas ele tem a tatuagem do companheiro Tchê no braço. Então, mas eu acho que o Candiota disse aí algo que é muito... O Candiota disse algo que é muito importante. Nós temos que ter foco na vida. A pessoa só se cura se quiser se curar. Ela só aprende se quiser aprender. Eu também. A pessoa tem que ter foco, tem que ter um objetivo. Porque, na verdade, hoje nós sabemos que nós nos construímos de dentro para fora. Não há cirurgia plástica boa para quem não se aceita. Se a pessoa não se gosta, não aceita a própria imagem, e nós temos, infelizmente, essa tendência de buscar só o recurso externo. Não quer dizer que eu vá resolver tudo só com o meu pensamento, só com a minha mente. Não, eu preciso do recurso externo. Mas se não é acompanhado de um comportamento adequado, de uma vontade de ficar curado, de um tipo de atitude que ajude todo o processo de cura, o procedimento externo se torna inócuo, porque eu não crio condições de receptividade para melhorar. Eu tive um amigo, já falecido infelizmente, que era um comedor compulsivo. Hoje se sabe que nós nos viciamos nossas células nas emoções. Ele colocou um daqueles balões no estômago para reduzir o estômago e conseguiu perder bastante peso. Passado um determinado tempo, ele achou que estava muito bem, tirou o balão. Voltou a comer desesperadamente e, em consequência disso, subia 7, 8 degraus de escada, já ficava ofegante e morreu. Quer dizer, no fundo, é um suicida, porque não ajudou em nada e não buscou em nada o processo de cura. Então, nós temos que ter foco e objetivo na vida, porque se não temos foco, se eu não me ajudo, os recursos externos batem e voltam. Agora, o Maradona, ele desperta aquela passionalidade portenha, né? Os argentinos, e nós não temos nenhuma situação análoga aqui no Brasil, nenhum craque é tão reverenciado, embora o Pelé me parece muito superior futebolisticamente ao Maradona, mas o Maradona na Argentina, ele é reverenciado, ele é herói nacional, ele é cultuado. Existem pessoas já postadas na frente da clínica onde ele se encontra hospitalizado, fazendo verdadeiras peregrinações, enfim, rezando. Então, o Maradona para os argentinos é aquela passionalidade deles, né? Aquele ardor que eles têm pelos seus ídolos, que o Brasil, infelizmente, aqui a gente... Chora até hoje o Carlos Gardel. Carlos Gardel, a Evita, tu encontra lá os peronistas batendo o tambor. Fangio. Até o Carlos Reutemann, que era corredor de Fórmula 1, é reverenciado. Acho até que ele é senador ou deputado. Ele envergou ele foi governador de província. Depois não sei se conseguiu cadeira no Congresso. A mentalidade é oposta. E nisso aí eu me rendo aos argentinos. Eles reverenciam seus ídolos, cultuam as suas tradições. Nós gostamos de ver uma pessoa famosa e botar defeito logo em seguida. Fulano é um bom cantor, mas é viciado. Não estou falando nisso.
Estou dizendo que é um bom cantor. Nós temos uma espécie de ciúme, nós não perdoamos o sucesso dos outros, um certo tipo de recalque, de frustração, de querer nivelar pelo mais baixo. Tanto que a nossa paixão pelo jogador de futebol é uma paixão que se transforma em ódio em seguida. Porque no momento em que ele não, em que ele não faz aquilo que o torcedor espera dele, passa pela cabeça do torcedor o sacrifício que ele fez para ir a campo, quanto custou em relação ao que ele ganha aquela entrada, e aquele ídolo passa a ser um sem vergonha que não está querendo jogar e que está ganhando milhões. Então nós somos muito ciumentos dos nossos ídolos, não cultivamos as nossas tradições, a ponto de termos feito o absurdo de quando se faz um relógio para comemorar o descobrimento do Brasil, haverem políticos, entre os quais um que é ministro da Justiça, apedrejando aqui o relógio, sob a complacência do governador de então, do responsável pela segurança e da própria polícia. Então, nosso país não cultua suas tradições, não cultua, pelo contrário, é iconoclasta por natureza. E eu lembro de uma entrevista do Emerson Fittipaldi, na televisão, perguntaram por que ele se mudou para os Estados Unidos, etc. Miami. Aí ele diz assim, não, uma das coisas, por exemplo, eu ganhei 2 campeonatos mundiais de Fórmula 1, ele dizendo, né? E aí no terceiro, sei lá, de repente ele tirou o vice-campeonato, ficou em segundo lugar. Ganhou foi Jack Stewart. Aí ele desembarca no Brasil e tá lá toda a imprensa esperando por ele. E aí a primeira pergunta que faz é: Emerson, qual é a razão do teu fracasso? Pô, o cara foi 2 vezes campeão mundial. O carro, apelidaram o carro de açucareiro. Depois ele teve a ousadia de fazer um projeto de Fórmula 1 nacional. Copersucar. Todo mundo zancou, cara. Agora os argentinos estão lá na frente da clínica, batendo tambor e rezando pelo Maradona, porque ele é realmente cultuado. Como é que é a mediocridade, Paulo? Te lembra? Como é que é a mediocridade? Não. Unida. Feroz. Peraí. A mediocridade é unida, feroz, numerosa e feroz. E feroz, raivosa. Tu quer ver? Jamais perdoa os talentosos. Eu acho uma injustiça, por exemplo, o que fazem com o Rubens Barrichello. Porque ele foi vice-campeão mundial, foi o único piloto brasileiro, agora já tem outro, que é o Carlos Massa, né? Mas foi o único piloto brasileiro que chegou a pilotar a Ferrari, e a Ferrari é o grande sonho de tudo que é piloto, enfim, ele... Naquele lugar tirou. Ele nunca tirou, nunca foi campeão. Nunca foi campeão, mas foi vice-campeão. Mas ele pilotava uma Ferrari, se esperava uma Ferrari. Pilotar uma Ferrari. Não, e pilotando uma Ferrari, ele foi vice-campeão mundial. Mas no Brasil, vice-campeão não vale nada. Que expectativa. E tem um detalhe, não interessa se ele foi vice ou tirou quinto, a Ferrari tem como piloto quem ela quiser. E tem piloto lá que pilotariam de graça. E o cara brasileiro só pelo privilégio de fazer parte da equipe Ferrari. E aí e aqui, coitado, até avaiado foi o Rubens Barrichello. Quer dizer, não acho que pra vaia tudo bem, mas também não precisa botar no panteão dos heróis brasileiros. Só porque ele não foi campeão mundial, mas ele foi vice-campeão. Eu acho que ele tem mérito. Porque ele era muito feio perto do Ayrton Senna. Bom. Isso aí pode até ser mesmo. É boca de bagre. Não tem cabelo e tal. Ele tem semblante. Até que morrendo a gente começa a respeitar. Em vida é difícil. O Barrichello tinha um problema realmente. Ele não tinha carisma, pinta, aspecto de herói, de mocinho. De physique de rôle. Até como o Carlos Massa também não tem. Viu, Baldi? Physique de rôle, traduz. Traduz, Baldi, ninguém entendeu. Felipe Massa, corrigindo, Felipe Massa. Quem é Carlos Massa? O nome dele, Felipe Massa. Felipe Massa. Que é um dos favoritos para o... esse guri vai longe. Hoje aqui vendendo esse favoritismo, vamos vendo. Eu vou dar um bombom para adoçar a vida do Baldi. O Baldi hoje tá... Baldi, chocolates plátano. Um para cada um. A dona da fábrica mandou um para cada um de vocês. Eu quero o branco é uma delícia. Quer o branco? Então vamos passar o branco pro JK. Eu quero o branco. Chocolates plátanos para você presentear nesta Páscoa. Passa aí, o Flávio tá ficando gostoso pra ele. Passa pra cá. Flávio, passa pros outros companheiros. Passa aqui, olha, ele fica com os bons, ele fica. É tão engraçadinho, como ele é engraçado. Passa chocolate pros outros. Sabe, é um humorista. Passa. Eu vi que saía chocolate lá, mas não chegava aqui na outra ponta. A sorte do Ronald é que eles já se aposentaram.
Senão eu estava na miséria. Posso falar dos chocolates? Passa aqui, fala Posso? branco aqui. Chocolates. Nenhuma. Deixa Vai eu pegar falar. chocolate lá fora. Vou falar nos chocolates. Dá esse troço Plátanos. aqui, dá esse troço pro Vamos esse cara aqui, mostrar senão então ele vai as me largar belas meu pé. imagens dos chocolates Plátanos para Pra você mim e pro presentear, candidato. Toma, como eu candidato. disse nessa Páscoa e Chegou, em tantas outras ocasiões. Tem ovos que passaram aí lindos, esses coelhinhos. Esse coelhão lá. Tem cestos, tem ovinhos, tem embalagens especiais. Tem vários tipos de embalagens, todas elas muito lindas e feitas com muito carinho. O chocolate é uma delícia e o preço é excelente. E é uma fábrica de chocolate, sim, que fica aqui no nosso município vizinho de Dois Irmãos. É um pulinho aqui de Porto Alegre até 45 ali. minutos. Vá ali para fazer as suas compras de Páscoa. Por quê? A fábrica está aberta todos os segundas às sextas-feiras, das 7h30 até às 8 da noite. E nos sábados e domingos, estará aberta esse sábado e este domingo, das 9 da manhã até às 19 horas. Se quiser mais informações, Eu vou lá ligue para a fábrica de chocolates Plátanos, 35 64 38 18. Tu vais lá domingo. Eu vou lá domingo de manhã. Vais almoçar em, Vou almoçar lá em em Dois Irmãos. Antes vais passar lá e depois vais almoçar. Vou visitar o Alain. O Alain Caldas. O Alain Caldas. O balde levou um cestinho para o genro dele, doutor Alexandre Pasqualini, Ah, tá de que está de aniversário aniversário hoje. Ah, é? E eu vou mandar Parabéns. esse bombom para o colega e nosso telespectador, Rogério Mendelski, grande que figura. fez aniversário terça-feira. E o Alexandre, meu genrinho, tá fazendo aniversário hoje. Meu genrinho. Meu genrinho, que socorrinho. amor. Nem a minha sogra me... Dias perfeitos. Noite sem mosquitos. Gimotin 7, 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Comece o sábado de casa nova. Compra e venda de imóveis é no Classificados Correio do Povo. Milhares de leitores que só o Correio tem. Ligue 3216-1616 e anuncie. As últimas novidades do mundo da indústria automotiva. Tudo sobre peças, acessórios e componentes para carros e motos. Hightech, sábado, 7 da noite. Hightech. Oferecimento. João Aurélio Registro de Veículos, agora com parcelamento para IPVA e multas. Car House Toyota, 2121-1800. Savaralto, marcas que falam por si. Metrovel, a gente conversa, você sai de carro novo. Maxim, o lugar do seu Peugeot. Subra Renault, 3035-8900, Novo Hamburgo. Chevrolet Prisma, seu primeiro grande carro. Dias perfeitos. Noite sem mosquitos. Gimotin 7, 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Agora que peito, hein? Polmac é estruturas metálicas ali em Estância Velha, qualquer tipo de estrutura metálica. Você telefona para o telefone 3561-6825. Lá está o Peraí, o Miguel. balde quer falar, vamos O mexer. Miguel fala balde, quem que é? Onde ele está quieto? Sobre estrutura metálica. Não, é... Lá em Estância Velha. Telefona por telefone, quer dizer, eu vou telefonar por quê? Para o automóvel? Vou telefonar para a moto? Telefone. Telefone para... Telefone para o número. Telefona para o número. Telefone. Telefona para o número 3561. Mas ninguém grava o 6825. número. Grava. Claro que grava. Grava, sim. Grava, Mas sim. por que Claro que telefona grava. pro número? Tu disca o número Então para tá. ligar para a Candidato, Polmac. não é Repete o tu número, JK. Vou dar o número: 3561-6825. Fale com o Miguel, com a equipe deles lá e peça o orçamento. E vá lá, então vai à Estância Velha, na rua 13 de Maio, no bairro Lira. É um bairro muito bonito. Estância Velha está uma cidade muito linda. É um belo passeio. Depois de Estância Velha, aproveita e vai a Dois Irmãos comprar chocolate. Ótimo. Por falar em Polmac, me lembrei que foram eles que fizeram o transporte da Estrada do Laçador. Foi. Não só e é fizeram- nesse final de semana a inauguração. É, Não isso só mesmo. fizeram o transporte, Não é nesse fim de semana? como fizeram É. em aço. Acho que Em é. aço, o mapa do Rio Grande, Rosa dos Ventos em aço também, e as lanças que estão na entrada do sítio do Laçador. É um passeio muito bonito, visitar agora o Laçador, conforme o Paixão Cortes disse hoje de manhã na Rádio Guaíba, no teu programa. Sabe?
Hoje é dia 29, né? 29. Então é 31. É depois de amanhã. Não, Sábado. Pode ser. Sábado. Espero que preservem, né? Preservem, que cuidem. E vai ter que ter alguém para cuidar. Vai ter que ter. Tem que ter guarda municipal. Falando né? nisso, a gente volta a insistir, se acha referência. O Rio Grande do Sul é referência, paradigma. Eu, por questões profissionais, essa semana fui conhecer o estado de Roraima, no hemisfério norte. Que tal? A única capital brasileira que fica integralmente no hemisfério norte é Boa Vista. E quando a gente imagina... Tem diferença de horário? Tem uma hora de horário, né? Uma hora a menos. E tu dissesse lá, desculpa te interromper, que tu levasse 12 horas de lá para cá? Levei 12 horas na volta. 12. 12 horas em razão das conexões. E 12 na horas. ida? Na ida foi um pouquinho menos. Eu saí daqui 6, cheguei lá, horário de Brasília, 3 horas, então foram umas 9 horas, foi um pouquinho menos. Bom, conta aí. Bom, mas enfim, a gente acha que o Rio Grande do Sul é referência, etc. E conhecendo Boa Vista, que é uma das... Boa Vista deve ter 200 mil habitantes. Talvez menor que Boa Vista como capital, só Palmas, no Tocantins. Mas uma cidade que foi planejada. Aliás, o projeto dela se inspira na Paris Antiga. As avenidas convergem para o centro cívico, onde tu tens lá uma grande rotatória e lá ficam os poderes. Cidade absolutamente limpa. Limpa. Tu não vê um saco de lixo nas ruas, as calçadas impecáveis. Uma cidade com o trânsito organizado, não é uma cidade de expressão, enfim, mas bem organizada. Não se vê recicladores na rua coletando papel para sobreviver. Carroças. Tu imagina que uma cidade onde o PIB do estado é 0,1% do PIB brasileiro, tu vai encontrar uma miséria abjeta, pessoas mendigando nas esquinas ou tendo tratamento psiquiátrico no meio-fio da calçada, porque tu encontra, não vê ninguém. As pessoas, basicamente, é uma cidade contra a cheque da União tem um peso muito forte, porque ela era o antigo território. Populares, assim, organizada, quer dizer, tu não vê favelas. Não vê. Tá? Então, é uma cidade que não é rica. Não é rica, mas ela é bem economicamente distribuída. Ela não tem diferenças assim entre muito ricos e muito pobres. Não, ela é homogênea. Então, eu saí muito bem impressionado de Roraima e, ao mesmo tempo, frustrado aqui com o Rio Grande do Sul. Porque aqui nós não conseguimos resolver o problema dos veículos de tração animal. Tu vai para Roraima, tu imagina, eu vou encontrar carroça. JK disse ontem tu não que encontra. o prefeito que disse. Prefeito. Eu não estava ontem aqui, não pude, eu estava em voo. Mas tu não encontra o reciclador, coleta de papel como solução econômica. Isso não existe. Uma cidade de Rio Grande do Sul que tem 7,8% do PIB brasileiro, tu ter coleta de papel como solução para a vida dessas pessoas, isso não pode ser. A gente não pode se conformar, Baldi. Às vezes tu diz, estamos sendo repetitivos, mas a repetição das ideias é uma expressão do teu inconformismo. Quer dizer, uma cidade como Porto Alegre, onde tu tens pichações múltiplas, carroças circulando de forma absolutamente... Tração humana e tração animal. Tração humana e tração animal. Crianças na rua. Crianças na rua pedindo esmola. Fazendo que prova de referência é circo essa? Que referência, que paradigma é esse? E tu acha que a gente tem que aceitar isso aí? Não tem que aceitar. Então, agora, eu quero... Peraí, daqui a pouco nós temos eleições. Tem um monte de senhores candidatos a vereadores. Eu vou... vou. Uma cidade onde falta mais de 40 mil placas de rua, sequer as ruas são identificadas, quer o quê com a Câmara de Vereadores? Mas fazer o quê? Dar título de honorífico de cidadão porto-alegrense? Ou discutir questões internacionais. Não, o problema do dar, Chaves, o apoio à Revolução Bolivariana, isso não me serve. Não vai dar para aguentar. Soluções não pontuais. Vai dar, porque o senhor sabe quantas placas faltam? Qual é a sua? Não sabe. Se tu fizer uma gincana aqui, tiver nome de rua, o cara ninguém ganha o prêmio. Nós aqui afastamos investimentos, estabelecemos normas restritivas para tudo, para formalidade. Porto Alegre é impecável. Experimenta levar a efeito uma atividade de desenvolvimento econômico aqui na cidade, tu vai passar por um caminho, olha... Agora, esse negócio das carroças... O prefeito prometeu. Árduo. Agora, se tu é na informalidade, é barbada. Eu me lembro da Cidade Viva, que a gente via a propaganda e não achava a cidade. Lembra dessa propaganda? Lembro, mas não mudou muito.
Olha, vamos ser sinceros, não mudou muito. E não mudou muito. Aqui embaixo, no viaduto da Marley, tem um... Marli. Da Marli, não é da Marley. Já é tem da uma barraca. Marley. A Marley é o programa. Ele tá aqui, como ele Mas fez não é o assim, viaduto. ele se lembrou do estúdio. Ele tá. É Marley. Marlil. Oi lá que tá, Marley. Tudo bem. Tem Uma barraca, via. Instalado, já está morando, E fogueiras confortável. contra a parede, Uma parede, do viaduto que vai cair. E botaram uma barraca. Barraca. Literalmente. Mas o prefeito na peri- prometeu, na- tu não estava aí, o prefeito ontem, falando na Federação, prometeu que dentro dos próximos 20 meses Só? ele vai solucionar Só? o problema. 20 meses. Nós temos um 20 orçamento. meses. Não, Mas peraí. olha, não vai 20 ser meses. fácil Faz retirar 2 as anos. carroças. Retirar as carroças e as crianças das ruas. Eu não aceito vai se a dedicar taxa agora. de lixo que a Próximos gente 2 anos. paga para que pessoas absolutamente teu lixo. desqualificadas façam a coleta. Então tem que baixar o valor da taxa de lixo. Nós temos um orçamento nababo para essa questão do lixo e não resolve. Não, para Mas lá. nós temos carroças emplacadas. E eu acho que não existe isso ainda. O pior é criancinhas E as dirigindo. crianças dirigindo. No meio do Façam um tour lá perto do Renascença, em frente à Praça Garibaldi. Também já tem gente morando no meio fio Não, da mas calçada. tinham tirado tudo. Voltaram. Não, voltaram. Então agora não estão na praça, estão na frente, estão no canteiro do corredor de ônibus, embaixo de uma árvore. Tem lá 6, 7 com colchões deitados. Na cara da assistência social de Porto Alegre, da Fundação de Assistência Social de Porto Alegre. Ah, mas nós fizemos a abordagem, mas nós não conseguimos captar a vontade dessas pessoas. Então, pragmaticamente, não resolveu o problema. Não, Na realidade, eles de boa intenção em verdade. E de repente eles são namorados, amantes da Constituição. É o direito de ir e vir. Eles não querendo Bom, sair daqui. tudo bem, mas não está resolvendo. Claro que não. Não está resolvendo o Não. problema. Eu quero resultado, Balde. Aí Eu eu tô ta- que não, nem eu concordo a tua contigo. visão de iniciativa privada. Eu quero resultado. Nós não podemos conviver com esse tipo de conformismo. Economia. E se nós não gritarmos, enfim, fica Sabe assim. onde é que eles estão perpetuando. acampando agora? No Parque da Harmonia, naquelas cabanas. Também, Então, ali. também. Hoje de manhã eu vi umas quatro cabanas ocupadas. E outra coisa, com a notícia de que iriam retirar a Vila Chocolatão, a Vila Chocolatão duplicou. Ela foi além muros. Ela antes estava circunscrita à área onde era o Banco Central. Mas o que o Agora ela Flávio disse, avançou. aquelas cabanas preparadas para fazer as pessoas ir fazer churrasco aos domingos, Então lá, tá. agora estão tomadas por famílias. É isso aí. Quer dizer, E a não tem prefeitura? jeito de ir e vir. O que faz? Aí, Faz a prefeito- abordagem? tem que esperar. Agora, tudo bem, faz a abordagem, não querem sair, tudo bem. Não quero ficar, Não, tenho meu o direito de ir negócio e da vir. abordagem. Tenho meu direito de ir e vir. Tá bem, só que não pode ficar no espaço público. Não, Bem Deus comum do não povo. vai te apropriar de- Praça não é lugar de acampamento. É. Ah, pois é, mas eu sou hipossuficiente. Bom, Então- meu amigo, tem a rede de assistência aqui à tua disposição. Quer, não quer, se retire. Pronto, resolve. Vem cá, falar nisso, qual é a chance que nós temos de ouvir um representante qualificado, eles escolherão, daquele negócio de saúde do Conselho Municipal. Conselho Municipal de Saúde. Não tem, tu não, Não, pode... mas eles recuaram agora, depois de certo proselitismo, eles recuaram. Vão permitir, Aprovaram vão aprovar. a contracepção na Restinga. Da Restinga, eles vão Não, da aprovar. Restinga não, do estado todo, do município, tem que ser o controle. Ah, foi hoje não? Foi hoje na Assembleia. Foi hoje na Assembleia. Lançamento. Estava lá o Roberto. Assinatura de um projeto, um propósito. Isso. Executivo, Legislativo, Inclusive, Judiciário e Ministério Público. Ministério Público, inclusive com o representante, o arcebispo. O arcebispo estava presente, a governadora, o presidente da Assembleia, Olha, enfim. o Roberto, o presidente do Planejamento familiar. Olha, isso é o início da retirada das crianças da rua. Tem que avisar o prefeito Fogaça que o projeto dele já está andando. Em seguida. Boa ideia. Dias perfeitos. Noite sem mosquitos. G-Mortin 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Chegou o Super Guia de Descontos da Panvel. Muito mais medicamentos e descontos de até 40%. Super Guia de Descontos. Retire o seu na Panvel e aproveite. Você
você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação e com informação, o controle é todo seu. Brasil, um país de todos. Passa esse café para Chulas, lá. quinta-feira hoje. Hoje no Passa o café para lá. Dá para passar? O café. Marcelo pediu o cafezinho. Tá bom. Hoje é quinta-feira, dia do Chulas, mas hoje tem uma coisa boa no Chulas. Hoje é dia 29, dia de comer nhoque. Passa a tua xicrinha Então pra o lá. Chulas está preparando lá, tanto no Chulas como no Chulinha, no outro restaurante ali em diagonal à Igreja Chula, Auxiliador. chulinha, chulé, não demora. Para aí, calma. Nhoque com popetas. Nhoque com popetas. Nhoque com popetas. Polpeta, porca miséria. Polpeta. Nhoque com polpetas hoje, quinta-feira. Que cosa questa? Que coisa é questa, polpeta? Que é do Que é, polpeta? Baldi, Que coisa polpeta? Que costa... Que é do Explica aí, polpeta? Baldi. Pô, mas eu tenho que aguentar essa anta falando italiano aqui, falando. Porcodinho. O que é polpeta? O que é, Baldi? Almôndega. Almôndega pequenininha. Pequenininha. Tamanho não é interessa. O tamanho que tu quiser, o tamanho não interessa. Bom, Chulas na Marilã 720 e na Cândido Silveira, logo que entra na Cândido Silveira, perto da casa do nosso querido procurador, o Chulinhas, tá? Tá. E o chopp é muito bom lá. Tu Muito foi? bom. Vai lá. Foi várias vezes. Já foi no Chulinha? No Chulinha ainda não. Vai no Chulinha, Mas no que é Chulas bom. já fui Chulinha diversas tem um vezes. cardápio diferente, principalmente o esse filé, troço aí que filé eu não vou me português. conter. Essa diferença ficou de explicar. Eu expliquei, croquetes é a especialidade. E filé à portuguesa. Croquete. E encontrei é uma aposta vários no futuro. telespectadores lá. Não, croquete lei feito de de filé Lavoisier. mignon. Feito de filé mignon, é outra coisa. Opa. Feito de Moacir. filé mignon. Bom, no próximo sábado agora, na Associação do Ministério Público, durante todo sábado haverá uma reunião de manhã da Associação dos Juristas Espíritas do Rio Grande do Sul, discutindo problemas referentes à violência, à luz de alguns postulados da doutrina espírita. E à tarde, coordenado pela Federação, tudo comemorando 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, o estudo completo do Livro dos Espíritos. Haverá 5 pessoas que vão falar, cada um sobre uma parte do Livro dos Espíritos. Eu falo sobre aquela primeira parte, fazendo a comparação com o que está ali e o que diz a ciência atual a respeito da criação. E há um detalhe que eu já pensei para colocar lá nos slides que eu achei interessantíssimo. Há um momento em que o Allan Kardec afirma que é um pensamento de Deus, metaforicamente, teria criado o universo. E agora eu pego um astrônomo inglês chamado James Jeans, que diz o seguinte, que a melhor maneira de descrever o universo, ainda que muito imperfeita e inadequadamente, seria considerá-lo um pensamento puro. E como as coisas vão, com o tempo fechando, nós vamos tendo não uma abertura da ciência, que às vezes as pessoas confundem, não uma abertura da ciência para uma religião em particular, para uma seita, para um dogmatismo qualquer. Não, é uma abertura da ciência para a espiritualidade humana, para o reconhecimento da consciência. Para isso que nos une, que deve nos tornar fraternos, e não para que nós façamos o proselitismo e nos acharmos os únicos donos da verdade e assim por diante. E o que há de muito interessante, que foi a grande inovação, no meu ponto de vista, dentro do Livro dos Espíritos, foi que Allan Kardec, pela primeira vez, parando com aquela mania cartesiana de separar, a igreja estuda o divino, a ciência estuda a natureza, tudo está interconectado hoje, segundo o que diz a física quântica. Então aplicou o método científico para o estudo das manifestações espirituais. E, mostrando o seu caráter de pedagogo, a sua abertura para a ciência e o seu horror ao dogmatismo, chegou a afirmar: se a ciência provar que o espiritismo está errado num ponto, ele se reformulará sobre aquele ponto. Quer dizer, assim como a ciência, essa doutrina pode mudar, pode se adaptar e, por isso mesmo, segundo o seu próprio codificador, não tem a pretensão de conter toda a verdade. É uma porta aberta para livres pensadores e capaz de receber novas opiniões e também de se reformular. Moacir, é na sede campestre ou na Aureliano de Figueiredo Pinto? É Aureliano. Nós chamamos Torres Gêmeas ali, né? Não é nas Torres Gêmeas. É na, se é a associação... É na Aureliano.
Se é a associação, é que também... Próximo às Torres Gêmeas, parece, do convite. Mas é na Aureliano, né? Na Aureliano, quase esquina Praia de Belas, aberta ao público. Só que precisa, é gratuito, mas as pessoas devem se inscrever. Quando é que é mesmo, Assir? Acho que não. Sábado, pela manhã e pela tarde. A partir das 8h30 da manhã. A telespectadora Zina Zanenga... Pode falar. Não, só quero tu mandar se eu ler aqui. Lê. Não, pede que eu conclua a história relativa ao rapaz que prendeu nos Estados Unidos menor de idade. Por favor, fale no assunto e pode ser que a impunidade deixe este país. Agradeço muito, ouvinte guerrilheira assumida, Zina Golansky. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Esse menino foi pego roubando numa loja camisetas, né? Furto, né? E aí foi preso. A segurança da loja veio, chamou a polícia e ele foi preso. E nós, que éramos os coordenadores lá desse grupo, tivemos que ir lá na delegacia para tentar liberar o menino. E foi muito complicado. Aí chamei o coordenador americano lá do programa e ele, não sei como, conseguiu reduzir o valor da fiança para que se pudesse tirar o menino. E na época, isso faz muitos anos, ele na época tinha 12 anos. Então, quando começa essa conversa toda aqui de que não se pode prender ninguém com menos de 18, não sei o que lá, acho ridículo, porque lá esse menino foi preso e depois nós tínhamos que fazer um esforço tremendo para ele não ser processado, poder voltar para o Brasil. Candiota, aqui no Brasil, certamente iam defender que ele ia praticar um crime impossível, porque a loja estava vigiada e ele não teria como subtrair as camisetas. E seria arquivado. Certamente, pode ser. Lá ele foi. Ia ter vozes se erguendo em favor dessa tese. Olha aqui, o nosso telespectador, no caso, o senhor Carlos Munhoz, telefonou para a EPTC, que informou que com a carteira de identidade e o comprovante de pagamento era possível retirar as passagens escolares. Tudo adequadamente identificado, o funcionário disse que tinha que ter com a carteira escolar, com a caderneta escolar também. Deram uma informação pelo telefone, aí de repente a caderneta escolar, a carteira escolar vale mais do que o documento de identidade, que tem o nome, que o comprovante de compra da passagem é nominal. Então, fecha. Não, traz amanhã. Sabe qual que é a tese? Na realidade, a explicação oficial é a seguinte, é para provar a condição de estudante. Por trás, nas entrelinhas, é para obrigar ao estudante pagar a caderneta escolar junto à União Nacional do Estudante, ao DCE, e com isso gerar recursos para essas entidades estudantis que, coincidentemente, são apoiadoras, vamos deixar assim, do status quo governante atual. Né? Eu já que tenho uma palestra agora, quando o Moacir falou na palestra que ele vai fazer, eu lembrei de convidar o senhor ou a senhora, dia 12 de abril, numa quinta-feira, às 19 horas, vou fazer uma palestra sobre mercado de capitais e enfatizar o mercado de ações com um clube de investimento. Essa cortesia, graciosa a palestra, tem que telefonar e fazer reserva do lugar. 3012-9898, isso não, João. Valde, mais do que nunca, conhecer com quem tu está investindo é importante, porque semana passada, aqui em Porto Alegre, ocorreu tem que alertar, ocorreu aí a prisão de um aventureiro. De um aventureiro. Na realidade, a Polícia Federal era um golpe que já tinha sido aplicado em outras praças, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, sujeito se dizendo corretor do mercado de valores imobiliários, montou um escritório aqui em nome de uma corretora de Pernambuco que não tinha autorização que não era registrada, não podia operar, não existia como tal, e começou a formar subcontratou alguns corretores aqui da praça e começou a fazer clubes de investimento. Não, ele fazia derivativos, eram compra e venda futuro de ações. Só que tu vai explicar derivativos. O pior é que envolveu empresas sérias, gente conhecida. Só que ele não explicava para o cliente que era derivativo. Mas como é que entraram? Como é que, eu não sei. Como é que caiu? Não sei. Por isso, justamente talvez por desconhecer, eu também não entendo como conseguiram captar essa clientela. Mas conheceu aquela pessoa que tu está aplicando, confiando os teus recursos, me parece a lição do aprendizado. Deveria estar oferecendo alguma vantagem excepcional. De alguma forma, sim. De qualquer forma, reitero, dia 12 de abril, é uma quinta-feira, às 19 horas, eu faço uma palestra. Por favor,
as reservas, e é cortesia, reitero, devem ser feitas com a secretária Dona Yara ou a Dona Cláudia, 3012-9898. Obrigado. Discutiu o roubo desse cara. Olha, estima-se em 10 milhões. É? 10 milhões de reais. Mas ele o captou. conto do pacote sempre pega o esperto. Não, né? e na Aquele realidade que quer ele levar comprou vantagem. algumas ações, enfim, ele fez algumas aplicações e outras não. Aprenderam televisões de plasma lá com carros. Mas o que ele tem que ver com televisão? Meu amigo, eu não sei. Ele utilizou parte desses recursos na aquisição desses bens. Mas, Lote, aqui na Então- televisão a gente avisava para as pessoas não comprarem uns pacotes mágicos de turismo que vinham lá de Miami, que custava metade do preço. A gente avisava e as pessoas compravam. Alguém se instalou num escritório fantasma lá e as pessoas passavam o cartão de crédito pelo telefone e lesaram milhares de pessoas. E no começo, os primeiros que apareceram lá, o cara... O derivativo para os mas telespectadores depois sumiu. entender, Baldi, é aquele título que oscila assim, Não, de uma forma... São operações de alto cujo risco. nível de risco é mais elevado. Como que comprar ações da Varig antes da quebra da Varig, coisa do gênero, que o Baldi agora Pior. vai se recuperar porque a ação está subindo. Agora, o conto do... Na minha vida, o HPS foi fundamental. Foi a inspiração para o menino morador do Bonfim. Foi o estágio do estudante de medicina e as noites do médico plantonista. E foi também a salvação do paciente depois de um grave acidente de carro. Para mim, só uma palavra define o pronto-socorro: heróico. Ajude o HPS a contar outras histórias com final feliz. Ligue e faça sua doação. Sábado é dia de mudança. Alugue seu imóvel nos classificados Correio do Povo. Milhares de leitores que só o Correio tem. Ligue 3216-1616 e anuncie. O jornalismo esportivo, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. O programa em horário nobre que o torcedor consagrou. O aspecto tático, a polêmica, a análise, a crítica. Tudo o que está acontecendo no esporte preferido do nosso estado. Dois Toques, o nosso futebol, de segunda a sexta, em horário nobre. Dois Toques, oferecimento GBUX, a escolha certa para o seu futuro e da família. Laura. Tempo para amanhã, segundo o 8º Distrito de Meteorologia, parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas no centro e sul a partir do final da tarde. Ainda muito calor. Muito calor ainda. Mínima 23 e máxima 34 graus. E lá em Roraima, com essa umidade, né? O Equador, lá é a linha do Equador, o ano inteiro. E meio-dia eu estava de terno, resolvi voltar da procuradoria a pé até o hotel. Minha camisa chegou encharcada. É um horror, e só o apino sempre. Balti. A Bolsa fechou em alta de 1,96%. O volume foi excelente. Foi superior a 4.737 bilhões de reais. Entre as maiores altas, destacaram-se as ações da Gol, a R$ 10,14 de alta, 10,% de alta, 10,14. A alta da TAM foi de 6,62%. E a alta da Petrobras foi de 6,25%. Essas as maiores altas. E entre as baixas, destacaram-se negativamente a Natura, com menos 1,86%, a Sadia S.A. com menos 1,76% e a Sabesp, menos 0,68%. O dólar comercial, o dólar flutuante, bateu uma cifra que faz mais de 6 anos que não alcança. R$ 2,45 de real. É 2,0. 2,045. R$ 2,45. 1,15 de baixa hoje. O paralelo 2,13 na compra por 2,19 na venda e o petróleo pesadamente em alta com 3,3% em Nova York, com o barril cotado a $66,03. Risco Brasil, recorde também, recorde positivo, 169 pontos. Essa questão do Irã, a Inglaterra não vai engolir. Não vai.
Se tentaram fazer isso com as Malvinas. Que as Falklands. Não vai. Agora eles foram mexer. Foram mexer num abelheiro que estava quieto. Fazer isso. Que é a Inglaterra. A Inglaterra estava fora da confusão lá. A ONU e Estados Unidos que estavam brigando. Foram mexer com a Inglaterra. Mas onde não espera coisa nenhuma que... Viu, Baldi? Sim. A Inglaterra rompeu relações diplomáticas hoje com o Irã. Com o Irã, sim. O Ahmadinejad é capaz... Aliás, já estava na hora de acabar com essas usinas deles lá mesmo. Aliás, isso é uma questão de tempo. Saber quando. Eles vão acabar, vão... Dias perfeitos. Noites sem mosquitos. G-Moitin7 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Não fique em ponto morto no sábado. Negocie seu carro no Classificados Correio do Povo. Milhares de leitores que só o Correio tem. Ligue 32 16 16 16 e anuncie. E aí está o programa Querência, 20 anos no ar. Líder audiência, aos domingos, aqui na TV 2 Guaíba. Sempre levando até você os nossos cantores, a nossa música. O único programa do Rio Grande do Sul que nunca foi feito em estúdio. Sempre feito de um município. Programa Querência, domingos ao meio-dia, aqui na TV 2 Guaíba. Líder audiência, programa Querência. Querência, oferecimento, Mercados Rede Forte. Aqui você é mais. IPUC, português. Cursos de extensão pela Neodidática. Turmas semanais. E amanhã tem mais. Um beijo com muito carinho para a Cláudia Rosa, que eu sei é uma telespectadora que nos assiste sempre que pode. Cláudia Rosa, um beijo, obrigada pela audiência. Dedicar o programa de hoje aos meus amigos Miguel, Gustavo e Gabriel, lá da Pomac de Estância Velha, e também os meus amigos que estão de aniversário nessa semana, o jornalista Rogério Mendes e o advogado Alexandre Pasqualini. A ambos, um abraço. Nosso abraço. Moacir. Bom, quero mandar um abraço ao José Antônio, que mandou aqui um e-mail muito interessante, fazendo algumas ponderações a respeito de destino e possibilidades, muito bem ponderado. A minha amiga Liane Camargo, que aniversaria amanhã, a presidente da federação, a Gladys, que está organizando esse evento maravilhoso lá na Associação do Ministério Público, e também ao meu ex-colega de PUC, sempre parceiro de banca, o Pasqualini, cuja inteligência, cuja capacidade do Alexandre, cuja capacidade lógica, inteligência, ponderação. É filho do Paulo Alberto Pasqualini. Tudo isso não conta. Certo. O que interessa é que era o meu genrinho. do balde. O genrinho do balde. É o meu genrinho. Naquela fonte ele auriu todas essas qualidades. Que idiota. Eu quero dedicar o programa ao senhor Enio e à senhora Elisete Meregali, pais do meu colega lá do pós-graduação, o Enio Meregali Júnior, que diz que os pais dele sempre nos assistem, ele mesmo quando está em casa. Também ao senhor Ed Spier, presidente do Sicredi, pioneiro lá de Nova Petrópolis, que eu encontrei numa reunião que fui lá em Nova Petrópolis com o secretário Lara. Também um abraço ao Miguel José Aspes, que é nosso telespectador assíduo, e a Jane Dietrich, irmã do nosso também amigo Wilson Dietrich. E agradecer os e-mails dos telespectadores Zina Golansky, o Carlos Eugênio, lá da VEM, ex-Varig, e ao Percy Ur, que eu respondo no próximo programa a sua dúvida sobre o A380, o Airbus. Vamos ver se a prefeitura retira esses moradores. Esperamos. Oremos. Viaduto Marley ocupado. Viaduto da Marley. Deixa eu só JK diz um troço desse. Deixa eu dedicar, Balde. Bota ele na salmoura. JK vai pra salmoura direto. De cabeça para baixo. Sim, claro. Não é? Posso dedicar, Balde? Eu não vou contrariar, desculpe. Perdão, tá bem. Desculpe te incomodar. Não, Please proceed. Desculpa, né? Eu vou dedicar o programa, mandar um abraço ao meu amigo Mauro Henrique Renner, agora indicado como futuro Procurador-Geral de Justiça, toma posse dia 4, estaremos lá, 4 de abril. E é um guri, 15 anos, eu estava na livraria, ele hoje chegou, me abordou, lote lá dos guerrilheiros, sou fã, de segunda a sexta. Me impressionei pela primeira iniciativa, o guri de 15 anos geralmente é envergonhado, não tímido, chega, né? Tímido, pelo menos na nossa tempo. E depois, nosso telespectador assíduo, o Guilherme Souza, manda um abraço aí. Balde. Telespectador Otávio Fagundes sugere ao Colendo
que um fórum com a dona Sônia, aquela moça que fez curso com o Bocuse. Que veio aqui ontem. Teve aqui ontem. Ah, teve aqui ontem. Que aliás ficou dois capítulos porque gostaste. Vocês dizem segmentos. Como é que diz? Paciência para o seu Carlos Munhoz para buscar as passagens escolares lá no IPTC. E eu quero saudar um telespectador que eu fiquei sabendo pelo filho, que está aí, seu Jaime Flach. Seu Jaime, um abraço para o senhor e melhoras. Palestra. Obrigado. Palestra dia 12 de abril, às 19 horas, é uma quinta-feira. Reservas. Onde é que vai ser? No Kennedy, lá. E todo mundo Carlos conhece Gomes, o balde. O balde é de confiança. 222. O balde é de confiança. É um. Olha aqui, mas olha o JK. Onde é que é? Ele quer me ajudar. No edifício Kennedy, na Carlos Gomes. Então aí ele diz, Carlos Gomes 222. Eu digo, não, JK, é Carlos Gomes 111. Quase esquina, Plínio. Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Esta é a Amazônia Verde que todos conhecem.